Bom dia, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de refletir hoje com os irmãos em Mateus 7. Os primeiros versículos de Mateus, capítulo 7. Eu acredito que todo descrente moderno sabe ao menos uma frase da Bíblia. Não julgueis. Uma breve passada nos comentários de uma rede social, ou de várias, fica claro para a gente como essa resposta está na ponta da língua de qualquer pessoa. Qualquer apontamento, qualquer correção, por mais simples que seja, recebe como resposta, é rebatida com a máxima: não julgueis. Não é surpresa nenhuma, vindo de quem, de fato, não quer ser julgado pelo Deus que proferiu essas palavras. Mas o problema com essa passagem não reside na interpretação que os descrentes dão a ela, porque uma interpretação correta da palavra depende da fé, depende do elemento da fé, uma interpretação correta. O problema com essa passagem reside na interpretação que nós temos absorvido, numa interpretação rasa que nós temos absorvido desses versículos. Então, quando a gente olha para esse texto com olhos atentos, nós percebemos que a palavra tem muito mais do que uma regra simplista, do que apenas o não julgueis, que é só uma parte desse texto. Então, nós vamos refletir nesse texto hoje. O texto diz assim, Mateus 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse texto aqui, como os irmãos possivelmente sabem, ele é parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o discurso em que Cristo apresenta o modo de vida do reino de Deus. Ele exorta os seus discípulos a viverem uma vida focada na glória de Deus, uma vida piedosa que tenha como objetivo a glória de Deus, em contraste com o ensino dos líderes da época, que era um ensino focado numa devoção externa, uma devoção para o agrado de uma audiência humana. Então, Cristo, nesse sermão, ele demonstra como os princípios já passados no Antigo Testamento deveriam levar um cristão a cumprir a lei de modo completo e exceder a justiça dos fariseus, mas não para uma audiência humana, e sim para a audiência de um só, o nosso Senhor. Então, Cristo sabia disso, Cristo sabia dos ensinos dos fariseus e as suas audiências também. Por isso, Cristo começa essa sessão do sermão colocando um princípio: não julgueis para que não sejais julgados. Esse princípio, no entanto, precisa de um esclarecimento. Como nós já falamos aqui no começo, a palavra julgar, em português, na nossa época, perdeu o sentido. Hoje, julgar é uma palavra banalizada, mas no texto aqui ela tem um sentido muito claro. É o sentido de proferir uma sentença, o sentido de julgar alguém, de condenar alguém. Por que essa palavra é tão específica? Porque falar exatamente sobre condenar, sobre sentenciar, sobre bater o martelo, um termo legal. Por que Cristo usa essa palavra? Porque ao mesmo tempo que os judeus diziam cumprir a lei à risca, os líderes religiosos diziam cumprir a lei à risca, e até adicionavam interpretações mais rígidas em cima da lei, eles também se colocavam na posição de juízes. Durante a vida de Cristo, durante os primeiros séculos desse milênio, Jerusalém e outras cidades abrigavam uma espécie de suprema corte judaica, chamada de Sinédrio. Já ouviu essa palavra várias vezes. E o Sinédrio era composto tanto de homens que eram religiosos profissionais, os escribas, os saduceus, a elite religiosa judaica, quanto leigos
que buscavam viver a vida seguindo a lei, que eram os fariseus. E eram esses, o sinédrio, que tinham a palavra final na maior parte das questões de matérias religiosas em Israel. Esse órgão sinédrio, como os irmãos devem saber, teve um grande papel na prisão, na condenação, na morte de Cristo. Foi deles que partiu grande parte da perseguição dos cristãos em Atos e nos primeiros séculos, perturbando, prendendo, açoitando, apedrejando cristãos, apedrejando discípulos de Cristo. Aqueles que deviam cumprir a lei do Senhor se fizeram juízes dela, não só formalmente, mas informalmente também. Cada olhar, cada interação gerava uma análise e uma condenação. Mas como Tiago diz lá na sua carta, se você julga a lei, não é observador da lei, mas um juiz, e um só é legislador e juiz, aquele que pode fazer salvar e perecer. Quem é você para julgar o próximo? Tiago diz isso lá em Tiago 4, 11 e 12. A audiência do Sermão do Monte era mais que familiar com esse modus operandi, esse modo de agir dos líderes da época. E possivelmente começava a adotar esse mesmo modo de agir condenatório. Então, dado isso, e dado o contexto geral da Escritura, é fácil entender como Cristo não nos proíbe de exercer o nosso senso crítico, de discernir o que é certo e o que é errado. Cristo não nos proíbe de pensar, e sim, ele nos indica a maneira certa de lidar com os problemas alheios. Eu acredito que a chave para a gente entender essa passagem se encontra no versículo 2. Olha aí comigo. Pois, com o critério que julgardes, sereis julgados, e, com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então, Cristo está nos exortando a encontrar um peso justo, uma medida justa no modo que lidamos com os problemas que encontramos nos outros. O que é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Todo mundo já ouviu isso e a gente brinca com criança, e a criança sempre vai falar que é de algodão, né? Que é o quilo de chumbo e não de algodão. Mas a verdade é que nós, como uma balança justa, temos que ter pesos iguais. O desequilíbrio, na verdade, que é o foco dessa passagem, se apresenta de duas formas. A primeira delas é quando nós colocamos peso demais. Note a ilustração do Senhor nessa passagem. A gente fala sobre ciscos e sobre traves. Todo mundo aqui já teve, e se não teve, já ajudou alguém com um cisco no olho. É isso que um argueiro quer dizer, um cisco de serragem. O que acontece quando você tem um cisco no olho? Você percebe que tem alguma coisa e você sai, por favor, olha aqui para mim, tem um cisco aqui? E você tenta que a pessoa olha, chega perto, tenta ver, né? Você puxa assim, a pessoa olha, e às vezes ela nem está vendo, ela, não, acho que tem, saiu, assopra, e daí, não, ainda está aqui. Você tenta tirar algo que está em você, mas é muito difícil de ver. Eu nunca vi um cisco no olho de alguém que me pediu para ver. E é sempre a pessoa que me pede, e a pessoa sente e vai atrás de outro para tentar achar. A pessoa chega perto e às vezes nem vê esse cisto. Ninguém passa aqui pelo corredor da igreja, vai cumprimentar os diáconos ali e fala, ô irmão, estava chegando ali do lado de fora, atravessando a rua e vi que o irmão está com um cisco no olho. Ó, tira aí, viu? Ninguém faz isso, né? É absurdo quando a gente começa a contextualizar isso e pensar que alguém procurando um cisco no olho de alguém, uma pessoa procurando um cisco no olho de outra pessoa, tem que estar muito focada em encontrar um erro. Ela está chegando muito perto, analisando muito para tentar encontrar alguma coisa. Sendo que nós, muitas vezes, tentando achar um cisco, não encontramos. E pior ainda, continue observando o texto. Jesus nos fala, no versículo 4, sobre como a gente vai dizer para o nosso irmão, para tirar o argueiro, o cisco do olho dele, quando nós temos uma trave no nosso. Jesus está falando de medidas justamente porque a gente tende a botar muito mais peso nas falhas do outro e pouco peso na nossa. Como alguém com algo enorme no olho, uma tora de madeira, no lugar da trave, é isso que a gente pode entender, no olho, buscando apontar o cisco no olho do outro.
Olha quão absurdo é isso. Você enxerga o seu nariz? Talvez agora que eu falei, você esteja prestando atenção que o seu nariz está aí, né? Mas a gente, a maior parte do tempo, não lembra que o nosso nariz está aqui. Mas ele está sempre ocupando um pequeno espaço no nosso campo de visão. Algumas pessoas que nem o meu, um pouco maior do campo de visão, mas está sempre aí, ocupando parte do seu campo de visão e sendo ignorado pelo nosso cérebro. Nós aprendemos a ignorar o nariz, que está sempre à nossa frente, assim como o nosso cérebro aprende a ignorar certas coisas. Uma pessoa com uma tora nos olhos, procurando o cisco no outro, em determinado momento, ela se tornou tão dessensibilizada pelo pecado, tão dessensibilizada por aquilo que estava nela, que ela já aprendeu a conviver, e ela nem lembra mais da existência daquilo que está no olho dela. Um pecado gigantesco, literalmente na frente do olho, e ela não vê. A pessoa continua caolho, olhando com um olho só, mas procurando no outro. Ó, esse olho meu não funciona, mas eu estou enxergando muito bem com o outro aqui, e até se esquece de que aquilo existe. Enquanto isso, olhando com um olho só, caolho, procurando chegar bem pertinho para olhar, incrivelmente preocupada com o erro do outro. Mas note que a pessoa, na parábola, não está incrivelmente preocupada com a existência de pedaços, objetos estranhos no olho, né? É muito perigoso ter objetos estranhos no olho, né? Se ela tivesse realmente preocupada com isso, ela não ia estar procurando isso no irmãozinho, ela ia ter notado que existe no dela, né? Se a preocupação dela fosse uma preocupação oftalmológica. Mas não é o caso. Essa pessoa estava, na verdade, com uma postura hipercrítica com o nosso irmão. E a gente olha e isso parece extremamente distante, mas olha como isso se apresenta no nosso dia a dia. Se eu não vou na igreja com frequência, é porque eu tenho bons motivos. Se o meu irmão não vai, é porque ele é preguiçoso, porque ele é desleixado. Se eu não trabalho na igreja, eu tenho bons motivos. Mas se o meu irmão não trabalha, é porque ele é descuidado, é porque ele tem preguiça. Se eu não dou bom testemunho nos negócios, é porque, infelizmente, eu não tive sorte, eu sou um desafortunado. Mas se o meu irmão não dá bom testemunho, é porque ele é um pilantra. Veja como isso aparece na nossa vida, como isso pode acontecer. Vocês entendem o erro? Nós não podemos usar medidas diferentes. O texto paralelo, lá em Lucas, que fala sobre isso também, nos coloca o seguinte. Lucas 6,38. Não precisa abrir. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Nessa passagem, Cristo expande, dizendo para nós usarmos uma medida exata e, na verdade, até transbordante. Uma medida do quê? O peso correto e uma medida transbordante de misericórdia. Como é que nós podemos esperar a misericórdia dos outros se nós não estendemos a eles? Deem e lhes será dado. É isso que nós vemos. Então, nós não podemos usar peso demais no lidar com o pecado dos outros. Mas, por outro lado, também, irmãos, o segundo ponto é que nós não podemos usar peso de menos. O Senhor Jesus também não nos disse para deixarmos de exercer o nosso senso crítico. O próprio Senhor, em múltiplas ocasiões, disse que o padrão era chamar o errado de errado. O próprio Senhor não deixou de expor o erro dos fariseus, chamando-os de raça de víboras, de guias cegos. Não deixou de falar que os seus discípulos eram homens de pouca fé. Não deixou de descrever para a mulher samaritana o pecado dela em detalhes na sua frente. Ou deixou de dizer, vós pertenceis ao diabo, que é o vosso pai. São palavras duras, o próprio Senhor as proferiu. Esses são julgamentos no sentido de senso crítico, de dizer o que é errado e o que é certo. Então, se por um lado nós podemos errar com excesso de peso, pelo outro nós podemos deixar de pesar as coisas. Cristo não quer que nós deixemos de pesar as coisas, Ele quer que nós demos o devido peso a cada coisa. Se peso demais é errado, peso de menos também. Nós não podemos cair nesse papo do mundo de que
apontar os pecados e chamar o pecado de pecado, chamar o pecador ao arrependimento é contra a Bíblia. Não podemos. Cristo não disse, ignore o cisco no olho do seu irmão. O que ele diz? Lá no versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós não devemos ignorar o que é errado. Cisco é cisco, trave é trave, pau é pau, pedra é pedra, pecado é pecado e pronto. Cristo é o mesmo, a palavra de Cristo é a mesma, hoje e sempre. É preciso não pôr peso demais, mas também não peso de menos. Então, por fim, nós entendemos que não devemos pesar demais, nem pesar de menos, mas, antes de tudo, nós temos que tirar a trave do nosso olho. E então, servir de instrumento para tirar o cisco do olho do nosso irmão. Mas se nós não vemos nem as próprias traves, se nós não esquecemos, se nós nos esquecemos, se nós já nos acostumamos a vê-las de tal modo que elas são como o nosso nariz, já desapareceram, nós nem prestamos mais atenção e elas já não são mais perceptíveis, então a ajuda tem que vir de fora. A ajuda tem que vir de fora. Nós devemos buscar, não em nós, mas em Deus, na obra do Espírito Santo, a indicação daquilo que a gente já não mais enxerga. Porque o pecado, quando deixado de lado, ele nos torna não apenas a visão embaçada, mas ele nos torna cegos para quem nós somos e o modo que nós estamos vivendo. E aí é só quando nós, assim como o cego Bartimeu, gritamos, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, é que aí nós podemos enxergar. A cegueira se desfaz, as traves caem, os ciscos saem, e aí nós podemos enxergar claramente. A nossa própria trave, retirada pelo Espírito Santo, servir de instrumento para tirar as traves e os ciscos nos olhos dos outros e ajudar com misericórdia os nossos irmãos. Só através do trabalho do Espírito Santo, só quando reconhecemos a nossa necessidade e a nossa cegueira, é que nós podemos aí passar a ajudar os outros. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nos ensina, Pai, a aprender o modo correto de lidar com os nossos problemas e lidar com os problemas dos outros. Nos ajuda, Pai, a sermos abundantes em misericórdia, assim como o Senhor é abundante em misericórdia conosco. Pai amado, o Senhor, não fazendo caso de todo o nosso pecado, o Senhor nos suporta por meio de Cristo. O Senhor nos lavou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos ajuda a nos santificar. Nos ensina a olhar com compaixão, assim como Cristo olhou para nós, para o nosso irmão, e nos ajuda a buscar tirar aquilo que nos impede de ver o nosso próprio pecado, Pai. Nos tira a cegueira do nosso olho e nos ajuda, Senhor, a gritar por misericórdia. Somente a Ti, que é quem pode nos salvar e quem pode nos mostrar a nossa cegueira. Nos abençoa, nos ensina pelo Teu Espírito em todas as coisas que foram faladas aqui hoje e ainda serão. Que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.